Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos para mais um vídeo, muitas novidades para você, torcedor. Hoje um dia importantíssimo no Vasco. Hoje aí, finalizando, provavelmente teremos uma resposta com relação às eleições de sábado. E é lógico, vou trazer as últimas novidades para você. Vou falar também sobre a compra de Benítez, sobre o novo reforço que foi confirmado ontem e sobre uma briga aí entre Euriquinho e Alexandre Campelo. Ontem à tarde do Vasco, essa briga aí repercutiu muito no Twitter da rapaziada, então algo complicado. Euriquinho ele confirmando que Alexandre Campelo estaria junto com o Jorge Salgado. Eu vou trazer tudo pra vocês. Euriquinho detonou Alexandre Campelo. Então, é claro, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, me dá essa força. Eu tô na meta de chegar aos 8 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Vascaína ajuda Vascaína e eu tenho certeza que você vai me ajudar, então já se inscreva. Se você não deixou o seu like também, para aí, dá um pausa rapidinho e deixa seu like. Só apertar no botãozinho aqui, não vai te atrapalhar em nada e pelo contrário vai me ajudar muito, porque vai fazer com que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos iguais a você. Então se você curte esse conteúdo, se você gosta de me assistir aqui todo dia, deixe seu like, me dá essa moral, me dá essa força, vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação, vou começar falando sobre Jadson, o novo zagueiro do Vasco da Gama, que ontem foi oficializado como reforço, confirmou como reforço do Vasco da Gama. Para quem não sabe, ele é um zagueiro que joga pelo lado direito, ele tem 1,86 m de altura, destro, é um bom jogador. Aqui no Brasil ele passou por clubes como América de Natal, América do Rio de Janeiro e Bom Sucesso, somente nessas três equipes, e foi transferido para o Portimonense, clube português, sendo capitão da equipe até o momento de sua transferência para o Vasco. Ele foi pedido de Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto, quando comandava o Braga, a equipe portuguesa enfrentou o jogador, gostou muito do jogador e viu que o Vasco estava precisando de um zagueiro, né? Ainda mais para esse setor do lado direito do campo. Temos o Castanho na esquerda, mas na direita ainda não encontramos um jogador, ou é Miranda ou é Ricardo Graça, e pediu a transferência de Jadson. Jadson imediatamente aceitou a proposta e está se transferindo para o Vasco, já fez exames médicos, já assinou o contrato, inclusive já apareceu o seu nome no bid, então está totalmente à disposição de Ricardo Sapinto para atuar já sábado contra a equipe do Sport pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos que vamos, é um grande reforço, espero que ele vá bem. Deixa aí nos comentários o que você achou desse novo jogador do Vasco da Gama. Vamos falar agora sobre dois jogadores, Caio Tenório e Carlinhos. Caio Tenório, que estava com Covid-19, foi desfalque para o Vasco em algumas rodadas, principalmente, né, naquela quarta-feira contra o Caracas, o jogo de volta. A gente viu o Pikachu na lateral direita, porém o jogador já voltou, já postou fotos inclusive no CT, voltando à rotina de treinamento, já curado e podendo ali estar à disposição de Ricardo Sapinto para voltar a atuar com a equipe do Vasco. E ao contrário disso, temos Carlinhos. Ontem, na parte da noite, foi confirmado que o jogador tá com Covid-19, testou positivo para a doença, então é desfalque no Vasco da Gama. O volante que vinha até jogando bem em algumas partidas, principalmente contra o Inter, Flamengo, foi destaque do Vasco. Infelizmente o futebol dele deu uma caída, deu uma queda, mas é importante para a equipe, né? Testou positivo, então é desfalque, vai ficar aí no mínimo 15 diazinhos de molho, desfalcando o Vasco, provavelmente contra o Sport no sábado e contra o Ceará na semana que vem. Não veremos Carlinhos atuando com a equipe do Vasco. Mas vamos lá, rapaziada, vamos partir para outros assuntos. Vamos falar agora sobre Martim Benítez. Ontem o empresário de Martim Benítez, que está no Rio de Janeiro, teve ali na sala de Levenciano na Barra, né? Ele é advogado, tem uma salinha dele na Barra da Tijuca e o advogado do jogador compareceu à sala de Levenciano e ali eles chegaram a um acordo com relação à contratação de Martim Benítez. Levenciano ainda não é presidente do Vasco da Gama, deixando isso claro para você, apesar de ter certeza que vocês sabem disso, ele ainda não é presidente do Vasco da Gama, porém já deixou tudo acordado com relação desde a salário, a pagamento para o Independente, tudo certinho com o empresário do jogador. Basta somente ali Levenciano entrar para a cadeira de presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama, ser confirmado como novo presidente do Vasco, para essa compra aí ser bem sucedida, para essa compra acontecer, para essa negociação ser fechada. Então já é um caminho longo que foi trilhado por Levenciano, e ele falou o seguinte
em sua conta no Instagram. Enquanto os golpistas continuam articulando contra o clube e o torcedor, sigo trabalhando para construir o Vasco que todos sonham. Recebi a visita do empresário Adrian Rafael Castellano e acertamos as bases e as garantias necessárias para assegurar a contratação do atleta Benítez. Então, um ótimo reforço, Levenciano já adiantando algumas coisas aí, principalmente a compra do jogador. Então, realmente, se ele se tornar o presidente do Vasco, tem tudo para ele se tornar o presidente do Vasco. Uma petição já está na justiça, uma liminar, pelo contrário, já está na justiça para derrubar esse pedido de novas eleições. Provavelmente hoje nós teremos o resultado com relação a isso. E se tivermos, eu voltarei com notícia para vocês. Caso isso aconteça, Martim Benítez já vai ser confirmado imediatamente como novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora falando sobre um pouquinho do problema, da briga que aconteceu na parte da tarde de ontem entre Alexandre Campelo e Euriquinho. Euriquinho começou falando o seguinte: hoje, 5 horas, será sacramentado o acordo de Campelo com o Jorge Salgado. Base do Campelo já trabalha atrás de votos e cadastros para o Salgado. Futebol foi negociado com a equipe de Campelo. Estamos realmente... Não vou falar, não vou completar a palavra. Minha índole não é essa, eu não vou ficar falando palavrão no canal. Mas Euriquinho, foi e destruiu Alexandre Campelo no Twitter. Esse foi o primeiro de vários tweets que ele lançou ali para Euriquinho. Esse foi o primeiro, falou mais umas coisas relacionadas assim: vem pra guerra, Alexandre Campelo, me explica tudo, como foi o acordo, aonde foi feito, quem participou e por fim quanto foi a garantia financeira. Então, segundo Euriquinho, até dinheiro estaria envolvido nesse acordo entre Jorge Salgado e Alexandre Campelo. Realmente é uma vergonha se isso acontecer. Alexandre Campelo, que estava começando a ganhar créditos com o torcedor vascaíno, mais uma vez perdendo a moral, entrando em parceria. Eu acredito muito nas palavras de Euriquinho, ele que realmente não é uma pessoa confiável, né? Até por tudo que o pai dele fez, infelizmente, na política do Vasco da Gama. Porém, ele chegou no Twitter e confirmou que Jorge Salgado e Alexandre Campelo estariam fazendo uma união. Eu tenho certeza que isso pode acontecer. Alexandre Campelo tirou ali, né, o seu time de campo numa entrevista coletiva terça-feira, no caso, falando que não iria ser mais candidato e nada mais, nada menos. Eu acredito muito que ele possa passar esses votos dele para Jorge Salgado, e Jorge Salgado sendo ali concretizado o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é lógico, Alexandre Campelo tendo regalias numa possível gestão, numa possível presidência de Jorge Salgado, da chapa Mais Vasco. Infelizmente é uma vergonha, infelizmente o Vasco sofrendo, o Vasco sangrando, o Vasco cheio de problemas e políticos aí em busca do poder. É uma vergonha isso que vem acontecendo com o Vasco. E Euriquinho terminou o dia falando o seguinte: acordo fechado e já começaram a trabalhar. O cachorrinho cachaceiro já está correndo atrás dos votos. Não querem perder a mamata. Coitado do Vasco, todos da gestão Campelo continuam com justo. As mesadas dos beneméritos já estão fechadas. E foi esse o último tweet de Euriquinho ontem, confirmando aí que realmente essa conversa entre Jorge Salgado ocorreu e realmente Jorge Salgado e Alexandre Campelo estão unidos. Uma farsa, uma vergonha que vem acontecendo com o Vasco. Infelizmente, esses políticos velhos querendo destruir o clube, não pensando no torcedor, não pensando na gente e não pensando principalmente na instituição Vasco da Gama. E para terminar o vídeo, rapaziada, eu venho convocar todo mundo para manifestação que vai rolar hoje em São Januário. Hoje terá uma manifestação às 3 horas em frente ao portão principal de São Januário. Eu não poderei comparecer, mas muitos amigos meus, youtubers, irão estar lá. Então cheguem, troquem uma ideia com os caras são super gente boa, estão lá para apoiar a democracia do Vasco. Não queremos falar de político, não queremos apoiar nenhum político. Queremos apoiar a democracia. Se Júlio Brandt tivesse ganho, a gente estava lá. Se a Jorge Salgado tivesse ganho, a gente estava lá. Se Alexandre Campelo tivesse ganho, a gente estaria lá. Eu não estou a favor de grupo político nenhum dentro do Vasco. Eu estou a favor da democracia. Como Levenciano foi o que venceu democraticamente, estou a favor e ele é o presidente do Vasco e tem que ser o presidente do Vasco. Então, às 3 horas, manifestação rolando. Se você tem oportunidade, aparece lá para lutar pelo nosso Vasco e não deixar que essas pessoas que se dizem ser vascaínas, mas na verdade não são, tentando destruir o nosso clube, não deixem que eles façam isso. Às 3 horas, inclusive tem um abaixo-assinado, a gente precisa de mais assinatura de vocês. Vou estar deixando aqui na descrição o abaixo-assinado, tá na descrição, vou fixar nos comentários. Então já chega lá, se você ainda não assinou, deixa a sua assinatura, muito importante pro Vasco da Gama. O Vasco precisa de você, o Vasco precisa de nós, torcedores, como sempre precisou, cada dia mais precisando, mas vamos apoiar o nosso clube até o final. Esse foi o vídeo, rapaziada, todas as notícias da parte da manhã. À noite eu voltarei, por volta ali de 8, 9 horas, voltarei com um vídeo e caso aconteça alguma notícia durante o dia, eu também voltarei com as últimas informações
para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like. Comente o que você acha desse momento político que nós vivemos pro Vasco. Comente o seu apoio a tal candidato, se você apoia o Júlio, se você apoia o Campelo, se você apoia o Levenciano. Vamos deixar nos comentários e vamos subir essa hashtag aí, não vai ter golpe, porque para mim isso é um golpe que estão tentando fazer com o Vasco e nós torcedores não podemos deixar que isso aconteça com o nosso clube. Mas vamos que vamos, rapaziada. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.